eu acho que cada um de nós é não aquilo que faz na vida de alguém, mas aquilo que é na vida de alguém. Às vezes dou conta, na relação, nas pessoas, não há novidade na vida. A vida é uma pasmaceira, é mais do mesmo. O altruísmo não é a negação da minha identidade, não é do meu querer, da minha existência, mas é projetar a minha vida na outra pessoa e eu compreender que a minha vida é feita em relação. Mas a palavra submissa não é a palavra submissa aquela como hoje entendemos, que alguém está como que subalterna, que está debaixo de submissa e está ao cuidado do homem. E é a nossa função, uns dos outros, ajudarmos as pessoas a levantar a cabeça, estar no caminho. Mas às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Estou convencido que o maior problema hoje, no mundo de hoje, é a falta de sentido na vida das pessoas, é a paz. É a felicidade porque percebemos que não estão nas coisas, estão nas conquistas que se fazem em conjunto. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado muito especial. E pegando aqui na conversa que fomos tendo há pouco, eu confesso que estou aqui algo nervoso para corresponder aqui às expectativas, visto que o Manuel Ribeiro, que é o nosso convidado, tem aqui muita sabedoria para partilhar. Portanto, Manuel, antes de mais, obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. E começamos pelo início, que é: quem é o Manuel Ribeiro? Olha, antes de mais, obrigado por esta oportunidade de estar convosco. Nós habitualmente quando falamos, nós definimos pelo que fazemos. E eu quero ser ao contrário. Vou começar por aquilo que eu sou e por aquilo que eu faço. Então, o meu nome é Manuel, eu sou o filho único de uma família que sempre me amou e que faz de mim um ser muito especial. E sou, pelo meu trabalho, pela missão que eu ocupo, sou padre na Diocese de Bragança e tenho a função e a missão de ser presença também real de Cristo na vida das pessoas. Tenho um conjunto também de comunidades e outros serviços e outras fundações associadas também no meu trabalho e por isso, numa conclusão, eu sou simultaneamente aquilo que faço. Mas sou sobretudo aquilo que sou capaz de ser no coração de alguém. Se me permite também esta observação, um bocadinho também na nossa conversa prévia, eu acho que cada um de nós é não aquilo que faz na vida de alguém, mas aquilo que é na vida de alguém. E esta mudança operativa que acontece no coração e na vida, na relação uns com os outros e na nossa relação com aquelas pessoas que são mais próximas de nós, é que faz toda a diferença. E o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós transformamos, isto é, quando nós acrescentamos não valor, mas significado à vida de alguém, nós mudamos de forma entitativa a vida daquela pessoa, transformamos aquela pessoa e aquela pessoa começa a ser olhada como alguém especial e essa pessoa, ao sentir especial, também transforma a nossa vida, que nós transformamos a vida do outro. Portanto, é um trabalho de simbiose, não é? De partilha, é um altruísmo que também é alteridade simultaneamente. Pronto, então, resumidamente, eu acho que a palavra mais correta para me definir, eu sou Manuel. Manuel. Muito bem. É nome bonito, sabe porquê que é? Então, Manuel é um termo latino que é a junção de dois termos. Manus, el. Manus significa mão. É latim. El significa Deus. São mãos de Deus. Os Manuéis são mãos de Deus. Eu não sei se alguém tem Manuéis na sua vida, mas deviam ter. Quem tem Manuel na sua vida tem uma mão de Deus. Pelo menos um agora vão ter. Manuel Ribeiro, pelo menos já vão ter. Manuel, diz-me uma coisa. Como é que surgiu aqui este chamamento para a tua profissão? Portanto, desde que altura é que tu soubeste que querias ser padre? Olha, ninguém quer ser padre. Okay. Nós somos, por natureza, seres voltados para a relação.
Todos nós procuramos um ninho afetivo, uma pátria afetiva, onde podemos procriar, uma função biológica muito forte. Nós contrariamos. Deus chama, Deus inquieta-nos. E nós, à medida que vamos fazendo esse caminho, vamos percebendo o que é que Ele quer de nós. E o querer de Deus não é um querer, como é que explicar? É um querer intemporal, isto é, está fora do tempo, mas não é um querer definitivo. Nós vamos percebendo o que é que Ele quer e nós, contrariados, acabamos, pois, por nos deixar seduzir a esse querer e nós damos o nosso sim. Mas a decisão última não cabe uma emoção pessoal, não sou eu que quero ser padre. A Igreja é que chama, é que escolhe, é que decide. E no nosso trajeto, depois Deus vai intervindo na nossa vida e vai como que orientando para aquilo que nós queremos. Agora, depende muito da nossa forma como nos posicionamos. Se eu me coloco numa posição que, pronto, é isto, acabou, e vou ficar para o resto da minha vida aqui, ou então estou suscetível, ou seja, eu torno-me, permito-me também a mudança e permito que Deus também atue em mim. E quando faço essa posição, Deus muda a nossa vida. Não é? Deus interfere na nossa vida, transforma a nossa vida, isto inquieta, isto perturba. Porque nós, todo o ser humano, gosta de estabilidade. Nós não somos muito ariscos à mudança. Tudo que é para mudar, a gente fica todo inquietado, não é? E Deus está sempre a mudar. Deus dá-nos a paz, mas nunca nos deixa em paz. Então está sempre ali a remexer. E por vezes, nós vamos percebendo que o nosso caminho era aqui, mas pós Deus, então pode, olha, a partir de agora quero-te ali. E nós temos que ter esta liberdade de aceitar a vontade de Deus, mesmo que isto seja doloroso para nós. E sentimos, porquê é que tu queres isto? Porquê é que tu queres isto? O que é que significa tudo isto? E estas perguntas não são perguntas fechadas em nós próprios, isto é, não é para fecharmos a nossa própria identidade numa bolha que ficássemos, mas a obrigar-nos a desmontar interiormente, isto é, desestruturar-nos, a criar a nossa estrutura para nós, lá está a palavra discernimento, uma palavra muito bela, é aprender a sair de nós e olharmos em espelho, e olhar de uma forma muito indiferenciada. E olhando dessa maneira, nós vamos percebendo que nós somos muito mais do que aquilo que pensávamos que somos. E quando deixamos que Deus atue na nossa vida, isto não significa que nós estamos depois marionetes às mãos dele. Não. Há uma liberdade, há um livre-arbítrio, que nós podemos dizer sim ou podemos dizer não. Mas eu digo assim, caramba, então se Deus é super bom, super sapiente, ele sabe o melhor. Então se eu confiar nele, eu sei que ele vai trazer o melhor para a minha vida. Então eu vou dar esse passo. E à medida que eu também confio nisso, e confio nesta dimensão, eu vou ser surpreendido. E vou encontrar na minha caminhada pessoas que me vão valorizar e que vão me dizer aquilo que eu nem imaginava que era capaz de ser e que estão lá. E que vemos esse crescimento. Por isso, Deus não nos faz forma estanque, este é o teu caminho, que é o ponto final, mas na caminhada vai-nos fazendo capacitar, mudar a nossa vida para sermos outras coisas muito mais do que nós pensávamos ou imaginávamos. Porque é interessante. Eu tinha uma frase, que é São Paulo, que diz: Deus é capaz de fazer mais, infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Mas tem uma conclusão: desde que eu deixe que isso aconteça. Qual é o problema aqui? É nós não deixamos. Eu não sei como é, quem nos está a ouvir, não é? Mas eu não gosto de que ninguém mude na minha vida, que manda recados, não é? Nós gostamos de ser controladores da nossa vida. Até quando estamos a rezar, a gente dá os recados, diz, olha, você faz dessa maneira, assim, eu é que sei. Este é o caminho. Já tu fazes aqui o trajeto todo, é fazer aqui, está tudo feito. Ou então chegamos à beira dele, olha, este é o caminho, vai sendo aqui para baixo, está tudo feito. Não, não é? Então, quando somos surpreendidos, quando deixamos que a vida nos surpreenda, nós também encontramos uma certa somos com que há uma certa conflui-nos para alguma coisa diferente, é magnetizante, isto é, ficamos presos àquela realidade. Eu não sei como, mas às vezes dou conta, na relação, nas pessoas, não há novidade na vida. Não, a vida é uma pasmaceira, é mais do mesmo. Mais do mesmo. É que acorda, trabalha, vai levantar, não deixamos novidade, nós queremos controlar tudo. Não deixamos que as coisas nos surpreendam pela vida, o que é que nos traz de novo, nós não somos capazes de até nos transformar interiormente, não é? E por isso que a vocação
é um chamamento exterior a mim. Avocar é um termo latino que significa chamar fora de mim para... Deus tem um caminho para mim. E eu tenho que ter a humildade de dizer assim, o que é que tu queres para mim? Qual é o caminho que tu queres para mim? Então mostra-me o caminho. Mas esse caminho é seguir com Cristo, não é? É seguir esse caminho e Ele vai levar esse caminho. Que não é voltado para mim, volto a dizer, mas obriga-me a sair sempre de mim. E quando nós saímos de mim e nos vemos em perspectiva, damos conta de duas coisas muito importantes. De quanto nós somos miseráveis, mas quanto também somos muito carentes. Nós somos gente na gente, com outras pessoas. Quando nós sentimos-nos tocados, amados, nós sentimos especiais, não é? Já demos conta que quando vamos perdendo pessoas, sobretudo quando elas morrem, pessoas que nos eram muito próximas, nós gerem em nós muita saudade, não é? Não é saudade propriamente da emoção que nós temos por aquela pessoa, mas é a saudade daquelas pessoas, daquilo que nos faziam sentir, daquele olhar, daquela palavra, daquela ternura, aquele amor incondicional, não é? E quando perdemos um pai, quando perdemos uma mãe, nós sentimos uma certa orfandade. Dizemos assim, fosse que hora, quem é que vai cuidar de mim desta maneira? Quem é que vai olhar de mim desta maneira? Quem é que vai estimar com esta maneira? E nós projetamos esse sentimento para quem vive connosco. O marido, com a esposa. E é verdade, tem que ser assim. A esposa tem que ser a mãe. O marido tem que ser o pai. Salvo só a devida proporção, mas isto é na estima que tem para aquela pessoa. O tal respeito. Porque a lógica do amor funciona sempre como uma trilogia, que é primeiro a admiração, primeiro vem o respeito, e depois do respeito vem o amor. E o primeiro a ir embora é a admiração. Quando deixamos de admirar a pessoa que vive connosco, não é um sinal. E connosco próprio acontece o mesmo. Às vezes deixamos-nos de admirar a nós próprios. Nosso amor próprio, voou. E quando vai o nosso amor próprio, o respeito por nós foi de vela, vai de grilo. Certo. E nunca mais nós nos respeitamos a nós próprios. E por isso o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos muito autofágicos. Somos violentos connosco. E esta violência connosco destrói-nos. Depois não nos capacita para aquilo que nós estamos destinados a ser. Nós estamos destinados a ser pessoas grandes. Mas grandes não é no sentido daquilo que é o pensamento humano, grandes no sentido de boas casas, grandes carros, não é isso. É ser grandes no coração de alguém. Como é que eu sou grande no coração de alguém? Perguntamos às vezes. É muito fácil. Quando nós somos capazes de criar memória em alguém. A memória antecede sempre uma emoção. Nós só temos memória e emoções. Sejam elas boas ou elas más, não é? Certo. Mas é a memória que depois que leva à saudade. Em que nós olhamos e que bom era aquilo. Mas às vezes no próprio momento nós não damos conta, porque ou vivemos muito projetados para a frente ou vivemos muito para trás. E o dia não aproveitamos. Não entendemos o que está a acontecer ali, o que está a mudar, o que é que está a transformar, o que é que aquilo é. E aquela mudança muda. Salvo seja, passa o pleonasmo, não é? Quando estamos com alguém, dá um café simples com alguém. Estarmos ali por inteiro. Ouvirmos por inteiro. Olhando para aquela pessoa que está à nossa frente assim, que sorte tenho eu. Ter esta pessoa na minha vida. Como ela me está a ensinar coisas diferentes. E nós temos a capacidade de escutar, de ouvir, de não julgar. Porque a visão da outra pessoa não é a minha visão, não são as minhas categorias. Nós temos muito esta coisa de ver o mundo, ver a realidade mediante as nossas categorias. Correto. E nós é que dizemos o que é bem e o que é mau. Não é. Não é. As coisas não são assim. Ter esta humildade de perceber, de ouvir, de escutar e depois esta simbiose de várias opiniões que nos faz ter a percepção mais geral, mais ampla da realidade. Por isso, quando eu sou capaz de ter esta capacitação, esta capacidade de ver as coisas desta forma, eu consigo ser vida na vida de alguém e não inferno na vida de alguém. Certo. Estou a falar mais, não estou? Não, estás a falar perfeitamente. Eu fico, no fundo, absorvido no que vais dizendo e acredito que também quem está ali daquele lado também se sinta assim. Há aqui vários pontos que tocaste. Há uma pergunta que eu quero começar por fazer, mas prometo que não me vou esquecer de todos os pontos que aqui mencionaste. Falaste aqui já de uma temática de quase autoliderança, pelo menos como eu a vejo. Falaste aqui de nós percebemos o que é que nós devemos pensar para conseguirmos ter
no fundo, quase atingimos a felicidade na nossa cabeça, por aí fora. Mas há uma pergunta inicial que eu te queria fazer, que era uma das primeiras perguntas que tinha aqui pensado, depois de começaste a falar, que é porque é que achas que cada vez mais, ou pelo menos é essa a percepção que eu tenho, que há menos pessoas a seguir, no fundo, a religião? Isto é, há muita gente, líderes e não líderes, que deixaram de seguir este caminho da religião. Deve-se a quê, na tua opinião? Tem a ver com a educação que somos alvo? Tem a ver com a sociedade? Tem a ver com o que é em concreto, para eu perceber? Essa pergunta é muito pertinente. Muito pertinente. Vamos ver. O que é que entendemos por religião? Religião vem do termo latino religare. Isto é ligar o divino ao humano e o humano ao divino. As instituições religiosas são os mecanismos, não é, que ligam. Claro, aqui há uma diferença ôntica, que é o catolicismo, ou o cristianismo em particular. Porque nós acreditamos que Nosso Senhor, com Jesus, é um Deus encarnado. Aliás, hoje celebramos a encarnação. Hoje, daqui a 9 meses, é o Natal. Sim. E, portanto, hoje é a encarnação deste Deus que faz viva em cada um de nós. Portanto, encarna. E nós sabemos que aqui está a verdade. Agora, o que é a religião? A religião é para o homem a busca de um sentido. Isto é de um propósito. Isto é a pergunta essencial de cada um de nós. Quem nós somos, primeiro, não é? Então, a dúvida metódica de Sócrates, não é? É chamada a maiêutica de Sócrates, não é? A pergunta certa. Isto é interessante, porque o difícil não são as respostas. O difícil é a pergunta. Correto. Qualquer tese de doutoramento, a pergunta é difícil, é a pergunta. A partir da pergunta desenrola-se o resto. Mas é o compreendermos na nossa identidade quem eu sou. Quem é que eu sou? E a gente muitas vezes fala daquilo que nós... A pergunta, quando o Sérgio falava logo no início da conversa, quem é o Manuel? Nós falamos do que nós somos, fazemos, não do que nós somos. Não é? Não sei se posso partilhar isso, mas o Sérgio dizia uma coisa simpática: eu sou pai. Isto muda tudo. Quando nós dizemos eu sou pai, ou eu sou mãe, a nossa identidade é feita em função de um ser. Sim. Que não sou eu. Isto cria uma dimensão altruísta. O que é o altruísmo? O altruísmo não é a negação da minha identidade, não é do meu querer, da minha existência, mas é projetar a minha vida na outra pessoa e eu compreender que a minha vida é feita em relação. E nós vivemos a vida sempre comparado com alguém, seja ele como for. Porque nós encontramos ídolos, encontramos deuses na nossa caminhada para nos comparar. A religião vai colocando um conjunto, no fato da Igreja Católica, que santos, nos quais nós nos devemos comparar para perceber que, afinal, aquilo que é o projeto santificador não é assim uma coisa muito alienada. Isto é impossível. Temos ali um modelo no qual nós podemos seguir. A religião liga-nos a Deus, mas liga-nos do Criador, da criatura ao Criador, mas, sobretudo, encontra-nos um propósito. E o propósito leva a uma missão, que não é a mesma coisa. Uma coisa é o propósito, outra coisa é a missão. Mas o propósito é uma busca de sentido, de compreensão da nossa... Sentirmos nós qual a razão da nossa presença aqui, o que é que a nossa vida significa na vida daqui e, sobretudo, na vida de quem nos rodeia. É uma reflexão que eu fiz e também quero, se não sei se é permitido para partilhar aqui. Claro que sim. Eu digo assim, penso para mim que o maior risco hoje na sociedade, na vida humana, é nós, cada um, como seres individuais, deixarmos de acreditar em nós. Ou não sabemos quem nós somos. E quando nós não sabemos quem nós somos, ou que não percebemos quem é a nossa própria identidade, nós começamos a acreditar naquilo que os outros dizem de nós. O amigo não é aquele que nos bate as palminhas nas costas e tudo está fine nice, bebe-se umas copaças connosco, está tudo na maior. Não. O amigo é aquele, sobretudo aquele,
que no momento em que nós claudicamos, em que nós fazemos a mesma asneira daquela grossa, que nós temos vergonha até de nós, estamos envergonhadíssimos, bate nas costas e pá, então acontece a toda a gente. Mas olha, não te preocupes, estou contigo. Eu sou amigo. Mas o amigo vê-se, não é quando a gente está no chão. Esse também é amigo. Mas o amigo maior é aquele que, quando nos vê crescer na vida, quando nos vê sermos alguém, salvo seja, na sociedade, nos olhos da sociedade, está na primeira fila, batendo as palmas, como um pai ou uma mãe babados, a chorar, assim, que orgulhoso estou de ti. Eu sou amigo. Não tem ciúme, não tem inveja. O coração humano é muito invejoso, muito ciumento. Prefiro em comparação. E quando nós somos todos na mesma paridade, tudo muito bem. Quando alguém se destaca, das duas uma, ou eu procuro imitá-lo, vou atrás, ou então eu, na minha maledicência, eu vou criticar, eu vou abafar para ele caia. Eu vou arranjar estratagema para que ele cair. Pronto. Mas a verdade da amizade é aquela pessoa que está ao nosso lado, quando nós caímos, quando nós estamos a falhar, e que nos ajuda a confrontar os nossos medos. Olha, vamos falar de ti, vamos ver aquilo, olha, como é que vamos poder resolver isto? E que se fazem presentes, mesmo quando nós não temos de estar presentes, mas que estão lá, que ajudam, que permanecem, que ajudam, no fundo, a dar um novo significado à vida, um ressignificar da vida, não é? A encontrar um novo propósito, a perceber, a confrontarmos os nossos medos. E o que é mais importante ainda é pegar na nossa própria identidade e fazer-nos voar para mais, muito mais do que nós pensávamos, imaginávamos. É ver em nós aquilo que nós nem sequer somos capazes de ver em nós. Pronto, a religião tem essa capacitação. Deus olha para nós, vê-nos aquilo que nós não vemos, nós próprios. É um caso paradigmático, que é de São Pedro, quando Nosso Senhor vai chamar Pedro, não é? Pedro está ali em cima, que é tipo na meia arranhada, o que é que este quer, não é? Porque Pedro Nosso Senhor, olha, andaram toda a noite na faina, na pesca, e zero de peixe. Chega Nosso Senhor, olha, mete os peixes para a esquerda, e ele, olha, agora este lafrão, o que é que mandem nós? Eles não sabem nada da pesca, está aqui recados. Mas lá fez a vontade e de repente era tanto o peixe que estavam as redes estavam a romper-se. O que é que ele fez? Ai, tu és mestre, tu és... E Nosso Senhor disse, tu viste, acreditaste. Mas a partir de agora vou fazer tipo pescador de homens. Pescador de homens? Pedro não entendia que era aquilo. Como que pescador de homens? Mas Nosso Senhor via no coração dele aquilo que ele era, que estava capacitado para ser. E acho que é bonito é isto. Jesus vê em nós o que é no fundo de cada um de nós, que nós não imaginamos estar lá, mas que depois somos destinados a ser. Isso é bonito nos pais. Os pais olham para os filhos, claro, se for um olhar inquinado, condicionado, não veio, mas um olhar limpo, vê no filho aquilo que eles são capazes de. Depois se eles não existem no filho. Eu tive experiência nos paliativos como capelão hospitalar. Eu vi alguns pais, de uma forma subliminar, a pedir que eutanásia. O meu pai está a sofrer muito, a minha mãe, era melhor morrer. Hoje teve um caso. O senhor estava todo entubado e o filho estava à porta do quarto. E eu entrei e disse, você não entra? Meu pai não tem consciência, ele não me conhece. E eu respondi, depois é verdade. Mas o senhor tem, não tem? O senhor tem consciência, não tem? Mas ao contrário, tive uma experiência com um menino de 18 anos, estava nos paliativos, depois aquele pai e aquela mãe revezavam-se. Dormiam lá. Então me diziam assim, eu não desisto. Olha, o que é a conclusão que tiramos aqui? O pai e a mãe, porque amam muito, é um amor muito grande, não desistem do filho. O filho pode ser um bandido, ou a filha. Sim. Mas o pai e a mãe vê no oculto, vê aquilo que aquela criança pode ser ainda muito mais do que ela pode sequer pensar ou imaginar. E nós filhos não temos esta capacitação. Há aqui uma falência no nosso processo educacional. E era preciso, acho que era importante começarmos a pensar, a refletir sobre isso. Porque o pai e a mãe nunca desistem do filho. Mas é curioso, ou seja, é curioso isto, mas o marido e a esposa desistem um do outro. Porquê? Não é? Porquê é que desistimos um do outro? E mais, porquê é que desistimos de nós próprios? Há aqui uma coisa que não está bem. E eu acho que aqui o catolicismo, a Igreja ajuda nisto. Quando nós começamos a colocar a nossa vida a Deus, olha como estes tripés, temos aqui as câmaras,
O tripé, se for dois só, ele cai. Mas o tripé é a forma perfeita, ele nunca cai. Deus é esta forma perfeita que segura a família. Colocarmos Deus, vivermos a nossa vida com Deus. Eu entendo esta minha vida desta maneira. Quando eu coloco as minhas mãos, olha, Senhor, a minha vida é tua, faz o que entendes. É para onde tu quiseres. Às vezes dói, que nós não queremos aquela coisa, não queremos aquela situação, mas depois com o tempo vamos perceber que aquilo era ali o caminho. Não é? E sentimos-nos bem em poder colaborar. Na relação matrimonial, o marido e a esposa não são apenas dois parceiros. Eu acho que é uma palavra muito fraca, muito parca. Eles são, sobretudo, parte um do outro, metade um do outro. Entender o homem como incompletude. O homem é cá grande. Como incompletude. A completude da outra pessoa está na outra metade. Não há domínio um sobre o outro. Às vezes falamos a palavra domínio. A Sagrada Escritura fala da mulher submissa ao homem, mas a palavra submissa não é a palavra submissa aquela que hoje entendemos, que alguém está como que subalterna, que está debaixo de submissa e está ao cuidado do homem. O homem tem que ter essa função, o papel de cuidar da esposa. Mas a esposa também é ele o elo de ligação da família. A mulher é ela que mantém a unidade da família, não é o homem. A sensibilidade, o querer, o estar, muda tudo. É esta completude um do outro que transforma. É perceber que vão envelhecer juntos e que a melhor companhia que tem é aquela pessoa. Eu gosto de apreciar, como muito em restaurantes, porque eu não sei cozinhar. Então vou comer de fora. Uma ideia, bom podcast. Então fico a apreciar os casais e a rapaziada estão sentados na mesa e estão juntos e passam a refeição sem se olhar. Sem se falarem. Sem se falar. Não sei uma palavra, mas que é isto? Será que é assim normal? Isto é muito estranho. Não tem conversa. E repara o seguinte, depois, quando o pai e a mãe falecem, de parte a parte, ficam sozinhos. Há um sentido de orfandade. Então, se não houver esta criação prévia da relação entre os dois, em que cada um entende que tem que ser construtor da vida do outro, então vai correr muito mal. Eu entendo o casamento como uma construção em conjunto, em que o outro faz promover a outra pessoa, mas simultaneamente a outra também o promove, por contágio. E que não há aqui uma rivalidade. Quem é que ganha mais, ou quem é que faz mais, ou quem é que dá mais. Mas a necessidade de agradar um ao outro. Acho que é o sentido do agradar. E aqui compreendemos a relação com o cristianismo. Deus quer agradar-nos. Deus não precisa de nós para nada. A gente olha para a cruz. Então Deus, maniatado, foi cuspido, insultado, levou coça da meia-noite, bem na cruz. E interessante, na paixão, não vemos Jesus a reclamar. Diz, porquê que me fazes isto? Porquê que me magoas? Porquê que me insultas? Mal te fiz eu a ti. Ou às vezes nós, quando corre mal, oh meu Deus, que mal me fizeste a Deus, o que é que mal fiz? Aquele ramo-ramo, não é? Ele, silêncio, até à cruz. E dizemos, porquê que ele faz isso por nós? A gente pergunta assim, hoje tinha um professor que me dizia assim, se queres saber quem te ama, pergunta no teu coração, qual foi a pessoa que mais te amou? Pronto lá, Sérgio, não tem a responder. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste
nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Mas posso responder, ou seja, acredito que as pessoas que mais me amam são os meus pais, garantidamente, sim. Mas se formos a ver uma ótica muito mais holística da coisa, possivelmente, como é lógico, Deus, não é? Portanto, ama toda a gente, não tem um enviesamento como se calhar os meus pais têm, não é? Olha, Sérgio, volto para a pergunta. Qual é a pessoa? Deveria dizer eu próprio. Mas já entendo, certo, faz sentido. A resposta é esta. A pessoa que mais me amou é aquela mais que sofreu por mim. Ok. Só quem sofre por nós é que nos ama. Nós olhamos a nossa vida, no fundo do coração. Aquela pessoa que mais sofreu por nós é que mais nos amou. É a pessoa que gastou-se por nós. Sofreu, isto é, deu-se. Isto é, ela colocou-se em patamar secundário para que nós fôssemos protagonistas. Então, para dizermos que o prémio do amor é o sofrimento. Parece estranho dizer isto, não é? Num mundo que hoje que diz abraça o prazer, foge da dor. Mas é o sofrimento quando nós amamos, quando nós nos reconfiguramos para com o filho, não é? A gente sofre com o filho. Está ali uma coisa constante. E percebemos isso quando vemos, porque quando a gente tem um pai e uma mãe babados, é o quê? É perceber, fiz um bom trabalho. Não é? Fiz um bom trabalho. E quando nós começamos a perceber isto, a vida dá um sentido maior. Quando um menino, uma menina, nosso filho, nossa filha, vai ao nosso encontro, dá-nos um abraço, dá um beijo, e pai, tenho orgulho em ti. Nós ficamos destruídos interiormente, assim, mas aquilo, choramos, assim, mas nós sentimos o meu trabalho está a ser bem feito. Ficamos cheios, não é? Guardamos essas coisas. Eu no outro dia vi a minha mãe, encontrei lá os meus papéis da melhor mãe do mundo, e eu tinha ali como uma força religiosa, ali uma coisa que fosse mal precisar, não é? E assim, que bonito. Porque nós, então percebemos que nós não é pelo que fazemos, pelo que somos naquele coração. Há um ditado antigo que é: filho és, pai serás, assim como fores, assim encontrarás. Isto é o nosso testemunho como capacidade de doação, de transformação, de mudança no coração que faz com que as coisas sejam diferentes. E é isso que faz o cristianismo. Há uma diferença entre o cristianismo e o islamismo. Islão diz, faz, obedece. Cristo diz, decide. Isto é, usa o teu livre-arbítrio, usa a tua capacidade de compreensão e agora vamos embora. Mas ele não deixa de dizer, é por aqui o caminho. E isto é muito interessante. Deus opera em nós coisas maravilhosas. Nós temos que pensar num caminho, acho que é ali o caminho, e de repente ele vem, baralha tudo e mais alguma coisa, a gente fica meio perdido, e agora para que lado é que és, nosso Senhor? Sentes como se fosse um nevoeiro à nossa volta, e agora para a esquerda, para a direita, e ele, o Senhor, confias em mim? E esta é a pergunta mais difícil. Será que eu confio em alguém? Será que nós confiamos em alguém? Às vezes há uma sensação que temos sempre um pé dentro e um pé fora. Porque se correr mal, a gente já está preparado para saltar. Confiar em alguém, pega a minha vida. Atira-te daqui. É difícil, não é? Há um episódio bíblico muito castiço, que é exemplar para este que estamos aqui a falar. Abraão queria muito um filho. E a esposa dele, a primeira esposa verdadeira, não conseguiam ter filhos. Pediu muito. E Nosso Senhor disse, vou dar um filho.
E assim foi. Na velhice dele, na velhice da esposa, aconteceu um milagre. Aquela que chamavam estéril, infecunda, velha, tem um filho. E Nosso Senhor vai ter com Abraão, disse, olha, pegas no lugar do miúdo, vais fazer um feixinho de lenha, vais pôr na borrinha, vais ao monte que te vou indicar e tu vais agora imolar o teu filho, vais matá-lo. Opa, um pai que pediu muito, tem um filho, qual era o pai que fazia assim? O quê? Oh Senhor, tu estás maluco, o cara saber hoje. Estás a ver um copinho a mais, rapaz, não, como é que é isso então? O filho que me deste, vou matá-lo, mas estás maluco? Não, não faço nada, não faço isso. Abraão não fez isso. Calou-se, obediente. Ok, Senhor, assim farei. Eu imagino aquele coração daquele homem. Levava o cutelo, uma faca na mão. Do lado, o filho na outra mão. E a barriga, até ao monte. Aquele homem que não terá sofrido. Preparou o altar, colocou o feixe de lenha, acendeu o lume. E a criança, pai, para que é isto? Pai, porque vamos fazer aqui um sacrifício ao Senhor. E quando pega na criança para fazer aquele sacrifício, eis que vem um anjo, para Abraão, provaste a tua fé. E do que é que nos ensina isto? Deus põe-nos à prova para percebermos que têmpera nós somos, para perceber, o fogo é que mostra quem nós somos. Nós revelamos-nos em 3 circunstâncias. A nossa identidade é revelada no álcool ou na droga, isto é in vino ver, quando nós somos, perdemos os filtros, mostramos quem nós somos, temos mau vinho, bom vinho, é no medo, mostramos se somos violentos ou não somos violentos, e é na dificuldade, quando estamos na dor. Estas 3 circunstâncias mostram quem nós somos no coração. E Abraão mostra que nós somos, a nossa têmpera, nós podemos mostrar muito bem fora, mas depois quando nos montamos não somos aquilo. E Abraão mostrou que acreditava em Deus, confiava, foi até ao fim, sempre naquela esperança que Ele vai intervir, e interviu, e mudou. Para Abraão, mostrar a tua fé. E isto que é que muda no nosso coração? Muda 2 coisas, é que a compreensão de que nós temos que confiar em Deus. Às vezes não percebemos porque é que as coisas estão a acontecer daquela maneira. Por exemplo, porquê isto? Porquê é que esta pessoa na minha vida? Porquê esta circunstância na minha vida? Porquê esta doença na minha vida? Não tens... Olha, ok, em vez de estarmos a atitude infantil, o porquê, é, como é que eu vou resolver isto? Então, isto está aqui na minha vida, então, ok, o que é que eu posso contribuir, o que é que eu posso acrescentar, o que é que isto vai mudar na minha vida, na vida daqueles que estão comigo e na minha relação contigo? Então, isto muda a nossa perspectiva. Certo. Então, é uma perspectiva não de autorreferenciação, não sou o meu ego, eu sou capaz. Às vezes a gente ouve aquelas lenga-lengas, tu és capaz, está em ti, tu fazes força em ti. Não, isto não existe. Isto é a maior mentira, isto é a mentira da cobra. Nós não somos nós vivemos sempre em função de. A nossa vida não é centrada em nós próprios. Porque nós, quando vivemos centrados em nós próprios, os outros são violentos para nós. Nós estamos violentos. Os outros são um obstáculo. Ou porque não fazem o que eu quero, não fazem como eu quero, então torno-me violento para eles. Eu aniquilo-os, eu separo-os. A vida não é centrada sobre nós, é fora de nós. Nós encontramos a nossa essência fora de nós. Encontramos sentido e pertença fora de nós. Quando nós partilhamos o que nós somos, o que nós realmente o melhor que sabemos e damos aos outros e vemos-os a crescer, nós ficamos felizes. E as pessoas olham para nós assim, é graças a ti, é por ti. Isto transforma, isto muda, não é nós. E esta mudança tem que acontecer. Nós temos que matar o egoísta que há em nós. Que está a dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. Tu mostra, tu reivindica. Não, é aceitarmos violentos. Não é? Porque havia um professor meu que dizia com muita graça, quando conheces alguém que não gostes, porque a gente quando não gosta de alguém, olha para ele no coração, quase que o mata, não é? Aperta-lhe o pescoço, dá-lhe uma costa, faz um filme tipo Hollywood, não é? Mas depois, que não acontece nada, não é? Fica frustrado porque não é capaz, não é? Mas em vez de termos sentimentos, seja lá um colega de trabalho que está sempre a calhar-nos, ou o vizinho que está sempre a criar problemas, ou às vezes em casa um tio, um familiar, sei lá o que for, a criar sempre dificuldades, a gente deve olhar para a pessoa e dizer assim, olha, eu abençoo-te, abençoa o Senhor. E quando tem este pensamento também vai mudando o meu coração. Quem abençoa é abençoado. Certo. Quem abençoa é abençoado.
Se agora tu se torna violento, e tu pudesse, mal e do 6, fica aqui, rom, e o mal fica a mim, não fica nos outros. Portanto, a religião é como que um rezar da nossa própria dia, não é uma vida de autorreferencialidade centrada em mim próprio, mas uma vida que em Deus encontra um sentido, uma pertença. É eu perceber uma missão que me é confiada, sobretudo a descoberta de que sou muito amado, que sou muito valioso, e quando eu dou conta que sou muito valioso, eu estimo-me. Deram conta que o Sérgio, se calhar, melhor do que eu, tem muita relação, conheço muita gente. Quantas pessoas se maltratam elas próprias? Muitas, de facto. E porquê? Porque querem atenção, ou querem carinho de A, ou carinho de B, querem ser aceitos. E depois nós chegamos a um ponto que não sabemos quem somos. E depois a alma grita: isto não é isto. E a pessoa fica deprimida. Depois não sabe qual é o caminho. E não tem a humildade de voltar atrás. Porque a palavra conversão, o que é a palavra conversão? É voltar atrás de um caminho para o caminho original. Quando ninguém sabe para onde vai, qual caminho é um problema. Já sabemos disso, não é? Certo. Então, é voltar atrás, é voltar à origem, é voltar ao coração, que é a viagem mais longa, mais difícil. Quando nós nos confrontamos connosco próprios, damos conta de quanto miseráveis nós somos. Nós somos podres. Olha, eu sou mais, você é o primeiro de fila. Somos muito podres, pá. Temos coisas mais doentias em nós. Nós somos violentos. Nós, por natureza, somos violentos. Vemos as crianças isso, não é? Que elas são violentas. O que é que muda o coração de uma criança? É o amor. Correto. É o amor que torna doce. Porque se nós chamamos uma criança de abandono como um animal, ele é selvagem. É violento. Nós somos violentos. Nós só queremos guerra. Mas quando somos capazes de confrontar-nos connosco próprios, com a nossa própria miséria, damos conta como Deus é nosso amigo. Deus apazigua a nossa dor e transforma a nossa dor. Isto é, pega na nossa cruz e projeta-nos. Olha, um exemplo muito simples. Quando a vida corre mal, a gente tem tendência a olhar para baixo, a procurar aqui soluções. E olha, até cai ao chão e começamos como as serpentes, a rastejar, a comer o pó da terra. Não temos uma capacidade de sermos homens erectos, de levantar a cabeça e olhar para a frente. Mas é lá em cima que encontramos. Levanta a cabeça, a gente diz, levanta a cabeça! Encontramos, okay, mas levanta a cabeça como? E é a nossa função, uns dos outros, ajudarmos as pessoas a levantar a cabeça, está no caminho. Mas às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Estão acomodadas na sua circunstância, porque mudar chateia muito. É preciso reformular princípios, formas de estar. Nós temos que contrariar também isto. É a nossa obrigação também. Contrariar, não é? Colocar uma posição também diferente. E sobretudo, para terminar, estou a falar muito, não estou? Eu explico já porque é que eu criei este podcast. É uma ótica aqui egoísta também de conhecer pessoas como tu. Ou seja, sempre que eu estou deste lado, o podcast eu sinto que é precisamente para mim. Ou seja, tudo que eu absorvo aqui, tudo que eu aprendo, tudo que eu passo a fazer de forma diferente do que fazia, é o maior investimento que eu podia fazer na minha vida. Portanto, obrigado por isso. Portanto, podes continuar. Pronto, às vezes, um bocadinho, não sei se posso confidenciar isso, estamos ali a celebrar um aniversário. Pronto, mas as surpresas fazem parte da vida. Nós às vezes vivemos uma monotonia que não nos deixamos também a surpreender. E quando nos deixamos surpreender por circunstâncias ocasionais, mas impensadas, elas também transformam, dão um alento, porque nós vemos um estilo ramo, não é? Um ritmo muito constante, mas quando há uma novidade, ela cria também no coração e na vida, da nossa própria vida, uma nova luz. Pronto, e para resumir e fechar esta pergunta que me fez, a religião é esta luz na vida das pessoas, que obriga a uma mudança, a uma metamorfose. Isto é naquela ideia de passagem de uma larva para uma borboleta para voarmos, porque Deus quer que a gente voe, mas não voa assim ao bandido, voa no caminho dele. E neste caminho nós vamos percebendo que nós temos um lugar no coração dele. Olha, dá uma paz muito grande, sabemos o que é que Deus quer para nós.
Porque percebemos, quando as coisas não estão assim a correr muito bem, a gente diz, olha lá, mas tu meteste-me aqui agora, pá, Zé, rasca-te, pá. Mas vou dizer merda-te, não é? Agora vais as coisas com que as coisas corram bem. E as coisas acontecem. Nós não somos protagonistas da nossa vida nesse sentido. Não, Deus faz. Isto não está lá. E deixamos que as coisas aconteçam. Então conseguimos ter, no fundo, entre aspas, usufruto desse benefício por contágio. As pessoas reconhecem na nossa sombra. Nós não precisamos ser protagonistas, não estar na primeira fila. As pessoas sabem quem é que fez as coisas, quem está nas coisas, e estamos lá. Não é? E vamos tendo esse reconhecimento na humildade. A palavra obediência, a palavra bonita, é a junção de dois termos, ob mais audire. Ob significa atenção. Audire significa escuta. Então o obediente é aquele que escuta com atenção. Não é aquele que faz o que quer o outro, é quem escuta com atenção. Quando nós escutamos com atenção aquilo que Deus quer para nós, as coisas acontecem. Agora a pergunta é, como é que eu sinto Deus falar comigo? Como é que eu sinto Deus no meu coração, no fundo da minha alma, no meio de tantas outras vozes? Esta é a velha história. Ninguém ama o que não conhece. Então eu preciso primeiro, quando falo de Deus, quem é Deus? Não é? O que é que Ele é? Quem é? Então eu tenho que o conhecer, tenho que criar uma relação com Ele, tenho que ter intimidade com Ele. Ninguém ama alguém se não tiver intimidade com essa pessoa. Exato. E mais, se não se zangar com ela. Enquanto eu não tiver uma pega com aquela pessoa, eu nunca vou amá-la. Porque eu amo uma ideia daquela pessoa, não a pessoa que ela é. Então eu espero que ela faça as minhas vontades, não ao contrário. E ser contrariado à minha vontade faz-me perceber que eu tenho que mudar. Tenho que configurar aquela pessoa. A vida a dois, uma relação, é uma vida a dois. Seja ela uma relação de amizade, matrimonial, entre irmãos, o que for, até com Deus. Eu tenho que me reconfigurar a Ele. A oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o meu coração ao coração dele. Ele é que é Deus, não sou eu. Às vezes temos a presunção de acharmos que Ele é que tem que fazer a nossa maneira, a nossa vontade. E quando Ele não faz a nossa vontade, quando temos a ideia de um Deus que está para servir-me, então há uma coisa errada, não é? Porque quando a gente reza, o que é que pede? Ai, Senhor, pede o meu marido, a minha esposa, para os meus filhos, pelos meus, para o meu bem-estar, enquanto eu estiver bem, maravilha, eu bem, por lá o resto, não, a oração não é isso. A oração não é isso. Senhor, o que é que tu queres para mim? Olha, o que tu queres, aqui estou eu. Olha, eu tenho tanto gosto, eu gostava tanto daquele carro. Às vezes peço, sabes? Eu sou apaixonado por carros. Eu sou apaixonado por carros. Eu tinha para 50 carros na minha garagem. Eu não tenho para isso. Mas aí se eu pudesse, ainda bem que ele não me ouve. Quando eu era garoto, estava um piadão ao meu avô, tinha dentadura. E todo dia tirava a dentadura. E eu, na minha oração, Jesus, eu quero faz-me isto. Faz-me isto. Como é que era um dente assim? Ainda bem que ele não me ouviu, não é? Porque a gente não tem noção do que pede. Pedimos coisas disparatadas. Pedimos coisas para nós. Mas que isto não transforma a nossa vida. É o que quero dizer. Então a oração é colocar-me nas mãos de Deus, é lançar-me nas mãos de Deus e dizer, olha, eu confio em Ti. Preciso agora, quero uma vida nova contigo. E Tu vais fazer isso. Então Deus começa a colocar na nossa vida pessoas que nós nem imaginávamos, nem pensávamos. Mas a pessoa vai mudar a nossa vida, vai transformar a nossa vida, vai conformar, vai ter a forma da nossa vida para com a forma que Deus quer com cada um de nós. E depois nós vamos ir. Porque se andamos com muitas perguntas, porquê? Não saímos do sítio. Então, o Senhor quer isto? Ok, vamos lá. O que vai ser, vai ser. E vamos confiados. E isto transforma, muda e traz paz. E estou convencido que o maior problema hoje, no mundo de hoje, é a falta de sentido na vida das pessoas. É paz. Eu acho que as pessoas têm vergonha delas próprias. Elas não se olham, as pessoas não se perguntam quem elas são. Há um bom exercício no seminário. Os seus pais fizeram um exercício muito interessante, que era rápido. 3 defeitos, 3 virtudes. Queres que eu diga? Não. Mas pode ser se quiseres. É difícil. Difícil. Porque ninguém pensa sobre ele próprio. E mais, nós sabemos os defeitos rapidamente porque ouvimos os outros defeitos. Toda a gente nos critica. Ninguém nos elogia. Nós encontramos rapidamente os 3 defeitos. Mas os 3 elogios são um problema.
Fez bom Eu nisto. acho que teria dificuldades nos 6 na mesma. Olha, não sei, mas se calhar está aqui alguns psicólogos, se calhar, que ouvir, Exato, aqui um- mas E mas temos ali do outro lado de casa. Agora, mas seria interessante, eu estou convencido, termos uma linguagem mais positiva. Falarmos de elogios de cada um. Tu és bom nisto. Eu sou um fã de leitura, pá, sabes? E estou agora a ler um livro que até tinha aqui para tirar aqui uma frase que queria ler, que vou usar daqui a pouco. Este episódio, eu vou dizer já, malta, vai derrapar um bocado mais, porque temos aqui muita coisa para conversar. Mas na maior parte dos livros que eu leio que se intitulam ou estão dentro da categoria autoajuda, que é um nome curioso, acaba por fomentar precisamente isto, que é nós pensarmos de forma mais positiva, de nós vemos a vida de outra forma, mas quanto mais eu leio, mais entendo que tudo está relacionado a forma como nós nos sentimos bem com as condições que temos. Por exemplo, há pouco estávamos a conversar isso antes de começarmos aqui o podcast. Eu sinto hoje que eu podia ter 0 euros na minha conta se eu continuasse a ser pai de João. Está fechado. Ou seja, eu atingi a epifania da felicidade no momento em que meu filho nasceu e possivelmente, pelo menos eu sinto isso, vou continuar a ser cada vez mais feliz a partir do momento em que tenho a opção e a oportunidade de ver o meu filho crescer, por exemplo. Pronto, mas voltando aqui à temática, que desvirtuei aqui um bocadinho do conceito, nós ainda não empregamos a palavra liderança. E não empregamos, mas tudo o que tu tens partilhado aqui, a meu ver, está inteiramente relacionado com aquilo que um líder deve saber, conhecer, pensar. E em relação a isto, eu queria te fazer uma pergunta aliás, duas, que estão relacionadas com esta vertente da liderança. E a primeira é com possivelmente o maior líder, ou aliás, é garantidamente o maior líder da religião católica, que foi Jesus Cristo. Eu há pouco ofereci aqui um livro até à Daniela, que foi o Nunca Desista dos Seus Sonhos, não sei se já leste, é do Augusto Cury, onde ele fala sobre 4 histórias de líderes. Pronto, e um deles é Jesus Cristo. Quais é que são para ti as características que fizeram de Jesus Cristo o líder que ele foi? Pronto, essa é a primeira pergunta que te faria, e para não encher a tua cabeça de perguntas, deixo que me respondas. Olha, eu pego naquele preâmbulo que disseste há bocadinho, que o mundo podia acabar desde que tu fosses pai do João, e encontras aí a resposta. A nossa vida, aliás, a liderança da nossa existência, até, a nossa vida tem um propósito. Então o teu propósito é aquela criança, aquele teu filho. O mundo pode ir abaixo enquanto vês aquele ser ali contigo, não é? Acho que é uma perspectiva egoísta da coisa, não é? Mas... É, exato. Agora, nós ficamos nessa dimensão pela essa dimensão. E às vezes esquecemos de nós. Aqui vou buscar a liderança de Jesus. Nosso Senhor quer ser o centro da nossa vida. Mas esse centro da nossa vida não é o único lar da minha própria identidade, da minha peculiaridade, do meu carácter, da minha identidade. Não nos aparece. Sim. Pelo contrário, ela é manifestada, é potenciada para ser muito mais. Então, o pai ou a mãe tem a função de enaltecer, isto é, de promover com que aquele ser seja muito mais. Não é a continuidade do pai e da mãe, mas seja ele próprio. Mas porquê é que o pai e a mãe sentem plena felicidade naquela criança? Porquê é que Deus, Nosso Senhor, sente felicidade em nós quando nos cria, quando nos vê? E essa que é a pergunta muito bonita, que é inquietante. É a pergunta, e a resposta só pode ser uma. Aliás, a resposta só é uma. É porque cada um de nós consegue surpreender como filhos. Nós conseguimos surpreender o pai. Quando o pai ou a mãe, e tudo como pai, as pessoas, pronto, este é o estilo, e de repente do nada ele dá uma volta surpreende. E tu dizes, não passava com isto. E nós sentimos, e nós o quê? Gratidão. Certo. Aliás, percebemos uma coisa interessantíssima, que o amor é imerecido. Já uma vez sentiste isso? Sim. Que o amor é imerecido. Eu noto muito isso. Eu tenho pessoas na minha vida
Tem uma pessoa na minha vida que eu acho que esse amor é imerecido. São os teus pais ou fora de... O amor é imerecido. Eu não mereço aquele amor, aquela ternura, aquele querer, aquela estima, aquele querer estar, aquele querer cuidar. Porque o cuidar não é apenas dar coisas, é ser alguém na vida daquela pessoa. É ser a pala que protege da chuva, da tempestade. Mas ser também o colo que ampara e que protege. Portanto, Jesus, como liderança do ponto de vista pessoal, é este que antecede, que precede, mas não a lamechas. Obriga-nos à autonomia. Nós temos que ser autónomos. A autonomia também gera a capacidade de autodeterminação. Somos capazes de decidir. E a autodeterminação também é que leva à capacitação de nós conseguirmos de optar, de fazer, isto é, criar, trazer algo de novo. Não é? E termos esta responsabilidade, uma corresponsabilização. Porque o homem ou a mulher na vida humana são parceiros na sociedade e na vida. Nós vemos isto no ambiente geral, na relação com os seres vivos presentes na Terra, sejam os seres humanos, a natureza, enfim, nós somos responsáveis pelo equilíbrio. Mas este equilíbrio destrói-se quando o homem está perturbado, quando a relação fica perturbada, quando nós nos tornamos violentos. A violência é um voltar do homem para si próprio. E nós voltamos para nós próprios sob duas formas, com o ciúme ou com a inveja. Não há outra maneira. O ciúme e a inveja inquinam o nosso pensamento. E Jesus repara que todo o processo de vida dele, nos evangelhos percebemos isso muito bem, contra os fariseus, contra os escribas, contra os príncipes sacerdotes, está sempre lá na cabeça. Não sejam orgulhosos, sejam humildes, escutai, vejam o que está a acontecer. Mas eles, tocados pelo ciúme e pela inveja, porque não eram capazes, então arranjam estratégia para matar, não é? A gente vê no domingo de Ramos, da celebração, de manhã, colocaram Jesus ao santo, tu és o maior, o rei, o Messias chegou. E à tarde estavam a crucificá-lo. Crucifica-o, crucifica. Na boca do povo não somos o que quisermos. Sim. Não é? O que é que Jesus é? É o homem que nos transporta para a essência de Deus. É o maior líder. Se nós entendemos a liderança como alguém que se encontra com ele próprio, que percebe qual é o caminho que está a fazer e tem um propósito, então, sim. Jesus ajuda. Mas se nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, ao nosso modo, ao nosso estilo, Deus é um problema. Porque Deus não é isso, baralha-nos, diz não é isto. Então a palavra vocação não é o meu querer. A palavra vocação é a palavra vocare, é um chamamento fora de mim. Deus chama-me a mim para fazer aquele caminho, que não é aquele que eu quero. Ele tem um caminho para mim. Sim. E quando faz aquele caminho para mim, eu transformo a vida dos outros. É como se fosse um jardineiro. Levo assim dois baldes furados, ele passa, a água que deita, começa a criar flores. Na vida vamos olhar para trás e vemos as flores que plantamos, que ajudamos a plantar. Foi a água, Jesus foi a semente. Não é? Eu acho que é essa a mudança. Não é uma vida, eu volto a dizer, não é vida centrada sobre nós. Jesus, como líder, mostra-nos que não é uma vida centrada sobre nós. É eu ter a capacidade como ser, no meu silêncio, na minha intimidade, de olhar para Ele, ao Senhor, o que é que Tu queres para mim? O que é que eu devo fazer nesta vida? Qual é o propósito? Como é que eu devo fazer as coisas? Agora, não é para eu ficar bem, mas ao contrário, olha, o que é que eu posso fazer por Ti? Quando nós amamos alguém, o que é que nós queremos da outra pessoa? É que ela seja feliz. Claro. Chegamos a ver da outra pessoa assim, olha, o que é que posso fazer por Ti? Onde é que eu posso colaborar contigo para tu seres feliz? Eu não sei se alguma vez algum de nós, quando rezou, olhou para Jesus, olha, Jesus, o que é que tu precisas que eu possa fazer por Ti? É sempre uma ótica, ou aliás, maioritariamente é uma ótica centralizada em nós próprios. Autorreferencial. Está errada, basicamente. Então é sair de nós. O que é que tu queres para Ti? O que é que eu posso fazer por Ti? Olha, achas bem fazer isto? Vai ser bom para Ti. Se tu ficas feliz, estás feliz hoje? Tens essa preocupação, estás bem hoje, Jesus? Não é? Tens de cuidar de falar com Ele. Não é na mesma paridade. Deus não está no nosso nível.
Mas na paridade do amor, nós estamos todos no mesmo nível. Quem ama não tem barreiras, não é? Somos iguais. O amor tem esta transformação. Não é? Quando o José está com o João, quando o João se aproxima de si, quando mostra carência, é quando o Senhor mais se sente feliz. É interessante. Quando a outra pessoa que nós amamos mostra carência de nós, nós sentimos cheios. Valeu a pena. Só que a outra pessoa lá do lado não gosta de mostrar carência. Claro. Sou forte, mostrar carência, que falta chorar. Não percebe que enquanto for carente no colo de outra pessoa, a outra pessoa mais se dá, mais a transforma, mais a motiva para ser mais, para se gastar ainda mais, não é? Certo. Não sei se... Faz todo sentido. Há aqui uma... Estava a pegar aqui, a ver se encontrava. Mas acho que sim. Portanto, há aqui um livro, já agora faço publicidade, que é O Caminho da Felicidade, de Jorge Bucay, que tem basicamente aqui uma tirada que é na página 40 e 41, que é: a felicidade, qualquer que seja a sua definição, está relacionada com um compromisso incondicional com a própria vida. Um compromisso com a busca única, pessoal e intransmissível do próprio caminho, tão pessoal e intransmissível como a própria felicidade. Posso partilhar o que tenho, posso contar-te o que sinto, posso dedicar-te o que faço. Posso escolher-te e estar contigo nos meus momentos mais felizes, mas não posso partilhar a minha felicidade. Não posso, ainda que me custe, não posso fazer-te feliz. Ou seja, eu sei garantidamente que eu não sou o responsável por fazer o meu filho feliz, mas, agora tentando, parece que me redimir do que eu disse há pouco, é óbvio que eu sinto-me muito bem quando o meu filho precisa de mim, de facto, que é perspectiva egoísta. Mas o meu objetivo, sabendo que o meu filho não é meu, portanto o meu filho é do mundo, não é? É basicamente que ele consiga atingir essa felicidade de facto. Se bem que, o que é isso da felicidade para cada um de nós, não é? Cada um de nós tem uma ideia diferente do que é felicidade. Muitas vezes nós vemos-la como um fator externo, por exemplo, eu ter aquele carro, ou eu atingir aquele objetivo, ou eu ter alguém que dependa de mim porque isso me faz sentir melhor, etc. Mas, em boa verdade, a felicidade, não sei se o que eu vou dizer faz sentido para ti, Manuel, mas é quase uma escolha, que é nós conseguimos perceber nas circunstâncias em que nós vivemos que foi aquilo que projetaram para nós, ou foi aquilo que basicamente definiram como sendo a nossa realidade. E, portanto, nós, tal como o Viktor Frankl, que é alguém que nós gostamos, viveu e escreveu depois sobre isso no O Homem em Busca de um Sentido, o que ele acaba por conseguir perceber é que, independentemente de tudo o que estavam a fazer com ele nos campos de concentração, dentro da cabeça dele ele era livre, ou seja, ele era um escravo nos campos, mas dentro da cabeça dele ninguém podia mandar. Ou seja, ele percebeu que para sobreviver ele tinha que perceber onde é que ele estava e tentar ver o lado positivo de tudo. Inclusive, já agora, tentar perdoar aquilo que me parece imperdoável para um ser humano comum, que foi o que fizeram com ele e com todas as outras pessoas que estiveram. Portanto, ele perdeu toda a sua família e assistiu a algo que ninguém devia assistir. E, portanto, para te fazer essa pergunta, o que é que tu achas que será a melhor definição de felicidade para cada um de nós? Já é uma pergunta difícil, pá. Olha, então eu vou começar ao contrário. Força. Tá bem, vou começar pela tua linguagem, pronto, com o Viktor Frankl. Ora bem, perdoar é um ato de libertação. Perdoar não é desculpar. Desculpar é tapar a manta, com uma manta sobre o problema, fica lá e depois, quando as coisas não correm bem, sempre lá o saquinho das recomendações, lembras-te, veste isto, faz lá a lista, não é? Das recomendações. Perdoar acabou, morreu, nunca mais é assunto. Mas só perdoa quem é livre. Isto é, quem não está preso a coisas. Pronto, isto, e agora vamos para a segunda parte. Há uma tendência muito atual, muito fruto de uma espiritualidade materialista. O estoicismo, que agora está na moda, mas é o neo-estoicismo, que
está por trás de uma espiritualidade camuflada, New Age, que nós vemos agora torto e direito, e vê-se vídeos, assim, uma coisa assim, umas balofas que se dizem por aí, é uma espiritualidade materialista. Isto é, a nossa vida, a nossa existência está centrada nas coisas, não em nós, não no ser, não nas pessoas. E às vezes as pessoas são coisas. Isto é o que temos como pessoas que nos validam. Não, somos nós. Mas essa liberdade não está preso a coisas, ajudam-nos a compreender, a ter a misericórdia, porque a palavra misericórdia é mais melhor que perdão. Misericórdia é simultaneamente liberdade, é o perdão com amor. É capaz de perdoar. Então a felicidade, vamos percebendo que há uma confusão às vezes de felicidade com alegria. A alegria, a felicidade, melhor dito de outra maneira, a felicidade contém momentos de alegria, mas a felicidade é um processo, é uma meta, é um caminho. Eu sou feliz. Não, tenho momentos de felicidade, tenho alegria, mas caminho na minha felicidade. Mas é interessante que a felicidade tem um binómio, isto é, uma dupla, como fossem duas cabeças, dois ares, não é? Que é simultaneamente o despojar de mim, e quanto mais pobre, menos coisas, menos algo em mim tiver, mais despojar-me de mim, e simultaneamente este despojar ser na vida de alguém, ou de alguém, dos alguém da nossa vida. Então, tem esta dualidade, esta bipolaridade em dois polos, não é? Eu despojar-me, eu chegar à minha vida, sentir-me completamente nu, sem nada, ser eu. E que é difícil. Repare, nós pomos-nos onde? Onde é que eu estou nu? Em casa. Em quem? Com quem? Nas pessoas da minha altíssima confiança. Não é? A casa é o lugar do conchego. Quando nós dizemos a alguém, olha, tu és a minha casa. Tu és a minha casa. É assim, tu és o meu tudo. Eu contigo sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Com as minhas falências, com as minhas qualidades, com as minhas pancas, com os meus defeitos, com as minhas alegrias, com as minhas virtudes, com os meus sucessos. A felicidade acontece quando eu sou nu. Por isso, o que é que nós, quando chegamos a casa, não sentimos um sentimento de felicidade? A gente pode viajar pelo mundo, mas depois chega aquela caminha, não é? Aquela almofadinha, ai, que bom, estamos aqui na nossa casinha, não é? Tem aquela música dos Chutes de Pontapés, que saudades eu tinha da minha casinha, não é? É aquele espaço, é o meu lugar, é aquela pessoa, não é? Estamos com uma pessoa que nos diz muito, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, é aquele colo que nós procuramos, aquele abraço, aquela é a minha casa. E ali percebemos, quando abraçamos, aqui é o meu lugar, eu que sou feliz. Então percebemos que a felicidade é o despojar de nós, é quando eu esvazio-me das minhas coisas, das minhas presunções, quando o meu gasto em função e para a vida de alguém, então eu vou entendendo o que é a minha felicidade. É um caminho, é um processo, que tem momentos de alegria. E estes momentos de alegria são transformadores. O Viktor Frankl, quando viu como concentração a liberdade, aliás, é muito interessante isto, porque na filosofia medieval, eu creio que é Santo Anselmo que diz que no confronto connosco próprios, na relação que temos com o Nosso Senhor, quando morrermos, nós não podemos dizer a Deus, olha, Senhor, não era oportuno naquele dia defender-te, não era oportuno aquilo ou aquilo outro, não era conveniente. Na alma ninguém manda. Não são figuras externas a nós. Nós hoje temos dificuldade em mandar a nossa vida. É sempre, olha, o Augusto Cury tem umas expressões muito bonitas sobre sermos protagonistas no palco do teatro da vida de cada um de nós. Hoje rareia protagonistas, pessoas que queiram tomar rédea da sua própria vida, não é? Que queiram fazer um caminho, que queiram ser empreendedores, queiram ajudar outros a crescer na própria vida. É difícil hoje, dá muito trabalho, não é? Às vezes na família, potenciar, capacitar outros para serem mais. E há uma coisa que é difícil, eu não sei, falo por mim, mas quando nós ajudamos outras pessoas a serem mais do que nós, às vezes há uma coisinha em nós, um certo ciúminho, assim,
Mas depois, aquele ciúminho que fica ali, que tem um ratico, a gente, de repente aquele desaparece e nasce um sentimento de grande alegria. Que bom, caralho. Olha, vejo a minha mulher a crescer. Olha, vejo o meu marido a crescer. Mais do que eu. Que bom. Eu estou lá por trás. Sou a sombra. E quando nós aprendemos a ser sombra de alguém, essa sombra não é uma sombra, é sol. É sol. Porque o pai ou a mãe têm a função de ser sombra do filho. O filho não é deles. Ou a filha. Não é deles. Mas são obrigados a ser sombra. Porque aquela criança cresce. E eles, pais, vão se diminuindo. Mas ao diminuir, cresce uma sombra grande. Não é? Então, Boés tinha uma expressão muito bonita. Que era: nós somos anões em ombros gigantes. Aquela geração que nos antecede são os gigantes. O pai e a mãe, esses gigantes que trazem a tradição, a cultura, os ensinamentos. E eu, o filho, sou este anão, que vai acrescentar um bocadinho à sociedade. Um bocadinho. Mas nós temos uma história, uma tradição. Nós não somos filhos do acaso. Nós não somos filhos do acaso. Somos filhos de uma cultura, de um povo. A felicidade é isto. É podermos chegar ao final da nossa vida e ouvirmos um filho que nos agarra a mão, ou uma filha, e nós velhotes, ou doentes, choram por nós e dizem: olha mãe, olha pai, não te vás embora. Eu sem ti não sei viver. Essa alegria é maior. E nós, no coração, acho que o pai e a mãe devem sentir assim: pronto, eu já lhe valo o meu valor para com este meu filho, para com a minha filha, não é o que eu faço, é aquilo que eu sou para ele. E por isso, eu acho que numa relação matrimonial, quando o marido, quando a esposa se olham ao outro, tocam no braço, fazem uma festa e dizem: olha, fizeste-me falta, ou fazes-me falta, tenho saudades tuas. Não é por aquilo que a pessoa faz na vida dela, mas é aquilo que ela significa na vida daquela pessoa. Por isso que os afetos, olha, um beijo, o abraço, não deve ter escrutínios, deve ser natural, deve ser algo que seja deles, da família, não é? Na família, na relação entre o pai e os filhos, os pais e os filhos, os afetos, creio que são muito importantes. A ternura, o procurar o colo, o chorar em casa. O chorar não nos limita, não nos diminui. O chorar, pelo contrário, mostra que somos pessoas com sentimentos, com emoções. Precisamos uns dos outros. Que precisamos, naquele lugar, daquela ternura, daquele abraço, que depois a gente chora tudo e depois paz e diz: que bom. Não é? E a gente olha para aquela pessoa e diz assim: é com ela que eu quero morrer. Quero morrer para mim. Não é? Eu, às vezes, nos casamentos, eu pergunto: olha, rapaziada, olha bem, tu queres casar porquê? Isto aprendi com padres velhotes, não é? Os padres velhotes sabem muito. E alguns dizem: eu quero casar para ser feliz. Então vai correr mal. Isso vai funcionar, porque a vida é centrada sobre o próximo. A pergunta é: quero casar porque eu amo muito esta pessoa e quero vê-la muito feliz. E quando há esta conjugação de vontades, então ambos morrem no seu eu e transformam-se em nós. Fazem um caminho juntos. A minha preocupação é ver aquela mulher feliz e aquela mulher, a preocupação dela é ver-me feliz. E quando esta conjugação de vontades, este querer, transforma. É difícil, porque nós temos medo. Não é? O Sérgio não tem medo de dar-se. Claro. E depois somos magoados. E somos iludidos. Eu sei que aquela pessoa não nos vai estimar. E se ela se lembrar a qualquer momento que não nos quer, já não é possível, não é oportuno, já não é conveniente, não tem piada, como é? Ficamos na mão? Como é que fazemos depois a vida? Porque depositamos tudo e vamos para embora? Há muitas dúvidas, não é? Então o caminho faz nesta relação. Às vezes temos que testar, vamos perceber, é aquela pessoa, como é que ela reage, como é que ela nos faz. E à medida que vamos percebendo, vamos também rezando: ó Senhor, o que é que tu queres? E que o tempo vai aclarando. Às vezes aquela água está turbulenta, cheia de terra, suja, a poeira vai acalmando e vamos percebendo: é esta pessoa. E o que é que a gente faz? Deposita as nossas fichas com cada pessoa. Lança-se. Porque um casamento é um desafio, é uma aposta.
Pode ser um sucesso, pode ser um fracasso, mas a gente aposta para ser um sucesso, não é? Mas essa aposta implica também muito de nós. Por isso, se o amor é sinal de felicidade, significa que a verdade dá muito trabalho. Não dá muito trabalho. Certo. Temos de trabalhar muito essa felicidade. E a felicidade, depois percebemos que não estão nas coisas, estão nas conquistas que se fazem em conjunto. Olha, um filho. Quando o casal tem um filho, é a maior conquista que eles têm. Quando pode ter uma casa nova, não sei o que mais, pá, é secundário. O importante foi aquela situação. Quando vê o filho a crescer ou a família, é um trabalho de conjunto que crescem os dois. Toda a felicidade é um trabalho de conjunto. Claro que Deus não é um acessório, não é uma aportação, não é um apóstrofe, não, está connosco, é um da casa. É um da casa, é aquele que potenciou sermos mais. Mas isso também traz responsabilidades, porque se eu atingo determinado patamar, eu também tenho que ter a responsabilidade, ou ajudar, assim, o que é que tu queres de mim? Então eu vou ajudar outros, não é? Vou ser capaz de potenciar outros. Agora, há aqui um problema, muitos não querem ser ajudados. É muito fácil mantermos aquele registro de autocomiseração. Eu não sou capaz, eu não aguento, não é? Ou uma atitude autofágica. Não vale nada, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Então ficamos neste registro e não deixamos de ajudar. Então é preciso fazer esta mudança. Agora, quem quer ajudar, vamos embora. Potenciar, favorecer. E acho que é importante sobretudo, colocar-nos, para resumir numa frase só, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e Deus faz o resto para a comida da felicidade. Pronto. Perfeito. Isto seria quase o término, mas vou aproveitar só uma pergunta final. Pergunta final para terminarmos aqui o podcast. Que é, em 2 minutos, que conselho é que tu, Manuel, davas a alguém que estivesse em busca do seu propósito, da sua missão, no fundo de se tornar um líder melhor na sua vida, para si próprio, e quando digo melhor aqui é muito relativo, obviamente, mas que de certa forma fomente aquilo que eu acho que todos nós devemos sentir, que é poder respirar e sentirem-se bem consigo mesmos. Se calhar vou dizer muito controverso, não sei. Ora bem, vamos ver. Há 2 menções que têm que ser importantes antes deste respirar. Primeiro, o exercício de nos confrontarmos em espelho, de uma forma crítica, analítica, a nós próprios. Um julgamento muito, em verdade, assim, olha, eu sou isto. Pá, eu sou faço aqui, fazer uma análise muito correta de quem eu sou. Não é? Pedir ajuda às pessoas com mais confiança. Olha, pá, escreve-me aí sem receios, olha, que eu não faço isso, não é nada pessoal, escreve-me aí os meus defeitos. Mas passar uma semana, olha, escreve-me aí as minhas virtudes. E eu vou pegar naquilo, vou perceber. Para 4, 5 pessoas, para não ter nome, para não saber quem é quem, e eu vou ver como é que os outros me olham a mim. Qual é a imagem que eu passo para os outros. E ele disse, sim, tenho que mudar muita coisa. Portanto, esta é a primeira fase. É um autoconhecimento. É uma autorreflexão. E depois a segunda fase, para quem tem fé, não é? É pegar naquela informação, colocar aos pés de Deus. Olha, eu afinal sou este merdas, pá, eu tenho estas situações todas, como é que eu vou dar aqui a resolução? Tu me pensas isso de mim? E isto vai tornando-nos humildes, cria nós começamos a olhar para os outros com outra perspectiva, não com um julgamento fácil, porque nós somos muito fáceis de julgamentos, de emitir opiniões, de opinar de forma até aleatória, inadequada, e isto vai-nos tornar humildes, vai-nos tornar compreensivos, misericordiosos, criar em nós compaixão. Olha, afinal, calma, não sejas assim porque tu és igual. Calma, vamos ser mais ponderados. Muda a nossa perspectiva na relação com. E depois uma terceira fase. Depois percebemos quem somos. Dessa atitude, nós fazemos caminho. Se não posso ser isto. Quem me ama, Deus ama-me assim, não quer que eu seja assim. Quem vive comigo não quer que seja este traste. Eu tenho que ser mais.
eu quero que, de alguma forma poética, eu tenho que ser perfume na vida de alguém. Eu, quando morrer, tenho que deixar saudade de alguém. Quando eu morrer, eu quero ser uma memória boa. Quero que olhem para mim com saudade. E pedido que seja perfume, que deixe na minha vida um rastro de perfume, um aroma bom. Que as pessoas sabem, olha, esteve ali fulano, isto é de fulano, olha esta atitude, aquele é dele. Isto não engana. E vamos percebendo na nossa vida, onde quer que estejamos, achamos este perfume que nos vai acompanhando, este bom odor. E quem vive connosco, nós vamos sendo parte da nossa vida naquele coração, nos corações daquelas pessoas. É aí que sim, deu-se o sentido pleno da nossa vida. Então é conhecimento de mim próprio, pedir ajuda também exterior para verem a nós próprios, rezar e pedir fazer um propósito de ser vida na vida de alguém. E deixar memória na vida de alguém. Podemos olhar para a pessoa e assim, faz-me falta esta pessoa. Estarmos com aquela pessoa assim, olha para o relógio, olha, este dia ali estava com tal fulano, que bom, pá, que bom que ele passar aqui agora comigo aqui. E quando nós começamos a sentir isto da vida de alguém, significa que nós fizemos um bom trabalho, não é? Que acrescentamos alguma coisa. Então o acrescentar não são os valores, mas é o significado. Isto é as emoções que geramos quando tocamos um coração de alguém, quando aquele coração se sente diferente, que se sente apaixonado, se sente amado, quando se sente ele próprio, não é? Quando nos sentimos, olha, frágeis, mas simultaneamente amados, não é? Por isso o Evangelho, aliás, a Igreja fala sempre disso. O filho é sempre o carente de amor. Aliás, Deus é um carente de amor. Não precisa de nós. Mas esta carência de amor, assim, é aquela ansiedade de sempre estarmos à volta dele, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Quando nós despejamos-nos, bufamos, arralhamos tudo, é assim, não é? Quando a gente arralha muito, mas depois senta-se e faz assim, pronto, já acabaram as pistolas, já acabaram os armamentos, agora estamos ali nus. E o Senhor, pronto, já acabaste? Agora é a minha vez de fazer, está bem? Agora sosseca aí um bocadinho. Isto é este confrontar, desvaziarmos de nós. Desvaziar de nós. Portanto, primeira nota, confrontarmos-nos. Segundo, fazer os propósitos de mudança. Terceiro, percebermos o perfume que temos já na vida de alguém e depois esvaziar. Temos que morrer nus. Da mesma maneira que nascemos, é a maneira que temos que morrer nus de coisas, mas deixar a nossa alma pedacinho, porque nós quando morremos não levamos nada, mas levamos pessoas connosco, mas deixamos muito no coração das pessoas. Sim. Então é esta saudade, porque só tem saudades quem ama. Quem não tem ama, quem não ama nunca tem saudades, não é? E a saudade é próprio quem cria memórias, não é? Por isso que as memórias que temos, olha, eu um bocado falava da minha mãe, que tem lá aqueles desenhos de quando era garota, a melhor mãe do mundo, não sei o que, aqueles desenhos pitorescos, aquilo, mas para a minha mãe aquilo é uma coisa assim, pronto. Mas porquê? Não é o que ela é, mas aquilo que significa. Quando recebemos uma prenda de alguém especial, nós guardamos-la, não pelo que ela é, mas pelo que ela significa. Até palavras. Não é? Um beijo. Às vezes tu brinco com a rapaziada quando vamos nos casamentos, dizem, tu não te lembras do primeiro beijo que deste a ela? Da data, da hora, do contexto. Parece uma coisinha supérflua, não é? Mas não, diz tudo. Quando nós só nos lembramos do que é importante. Nós só valorizamos o que é importante. Quem nos é muito importante. Porque quem ama verdadeiramente, a gente, os pais, sabe o dia em que nasceu a criança, a hora, não sei o quê, tudo. Mas depois esquece o marido e da esposa. Está aqui um problema. Porque a criança vai crescer, eles vão ficar sozinhos. Se eles não trabalharem a relação um com o outro, perceberem que eles são um com o outro, porque vai chegar um momento e vai chegar em que vão perder os pais, vão se sentir órfãos e vão precisar um do outro e vão morrer sozinhos, porque os filhos vão fazer a vida deles. E eu vou estar em casal, vão olhar um para o outro, estamos aqui velhotes, eu tenho que aprender a amar-se de uma forma diferente,
se não têm esta relação de intimidade, é um problema. Se não se lembrarem deles próprios, do que é que os motivou, o que é que os uniu, o que é que os transformou. Portanto, o amor, o sentido da vida, a construção da nossa identidade e o projeto da nossa vida, a nossa felicidade, tem sempre este ponto, este tronco comum, que é o abnegarmos nós próprios, de uma relação íntima com o nosso Senhor, isto é, do confrontarmos com a nossa própria identidade, com quem nós somos realmente, e pedir ao nosso Senhor que nos projete para fora de nós. Pronto, no fundo é que nós sejamos como raios de luz a quem nos circundar. Perfeito. Não sei se respondi. Respondeste. É? Muita coisa a dizer, mas para cumprirmos o timing, vamos deixar essa conversa para garantidamente uma outra conversa. Essa possivelmente não gravada. Bem, Manuel, muito obrigado por teres vindo. Deixa-me só para terminarmos aqui, para te deixar aqui um miminho, é pouco, bem. Mas Obrigado. inclusive, isto não ficou registado, mas o Manuel trouxe um folar para nós. Temos para o azeitinho depois. Para o azeitinho no final. Primeiro aquecer e depois um azeitinho no final. Pronto. Tens aí uma caneca aqui da nossa Tribe de Líderes, tens aí um vinho também que espero que gostes. E mais uma vez, Paulo, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. E foi mesmo muito bom. Muito Obrigado. bom. Tá bem? Obrigado. Bem-ajas. Ora então, para fechar, malta, não sei como é que vocês se sentem, mas eu sinto-me aqui quase rejuvenescido aqui depois desta conversa aqui com o Manuel. Isto foi uma conversa que, como quase todas as últimas, eu não tenho guião, portanto vamos ao sabor da conversa e, portanto, foi muito bom e pelo menos eu, espero que aí também em casa, tenham aprendido muito. O objetivo do podcast Tribe de Líderes é mudar a forma como nós vemos a liderança e nós hoje, como os mais atentos perceberam, utilizamos pouco esta palavra, liderança, mas a verdade é que tudo o que aqui foi mencionado está inteiramente relacionado com aquilo que, pelo menos eu acredito ser um líder ou uma líder, e focamos muito na vertente autoliderança. Portanto, é importante revisitar este podcast mais vezes. Da minha parte, dizer-vos que espero que continuem a assistir aqui a todo o nosso conteúdo, para não perderem pitada, acionar aqui o sininho e subscreverem o canal, e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribe de Líderes.